O que eu preciso ingerir durante o dia para que meu corpo funcione bem. Mas é falado sobre o corpo, eu tenho um projeto junto com uma nutricionista da escola, né, que me ajuda já faz muitos anos, há mais de 10 anos que a gente trabalha com isso, e é interessante que cada ano a gente vai modificando, porque as turmas são diferentes, os desafios da turma são diferentes, os corpos são diferentes, né, então a própria aceitação do corpo, como se fala muito sobre anorexia, né, que muitas meninas muitas vezes se olham no espelho, veem uma outra menina e não aquela que é na real, né, e tem a questão da mídia que está muito forte. Então, esses assuntos eu trago para a escola também. O que a mídia fala? O que aparece na televisão? O que aparece numa revista, né? É discutido isso em sala de aula com elas, junto com a atividade física. E sempre com a atividade física, alguma coisa surge em todos os momentos de aula. Olha, vocês observaram a frequência cardíaca, mas para que vai observar a frequência cardíaca? Eu preciso saber para que eu quero me exercitar mais ou a menos. O que eu estou querendo com isso? Então, o corpo, sim, é sempre tratado em níveis diferentes, né? De acordo com a idade dos alunos, mas é conversado, sim. Você que nos assiste está participando dessa conversa com a professora de Educação Física, Rosane Isse. O nosso tempo aqui ele tem uma limitação e nós estamos quase no final do nosso diálogo, mas eu queria fazer ainda uma última pergunta que acho muito importante, que é o trabalho com o prazer e a frustração. Você como professora, pelo que eu sei, trabalha esse aspecto da vida dos jovens. Por que trabalhar essa questão da frustração, por exemplo, na vida de uma criança, de um jovem? Muitas vezes as crianças nem percebem que o professor está trabalhando com a frustração dele, né? O exemplo bem, até nós estávamos conversando antes, um exemplo bem simples, numa brincadeira de pegar. Aquele aluno que quer pegar, não foi escolhido como pegador, é a primeira pequena frustração que ele está tendo. Então isso durante os jogos, durante a aula de educação física acontece bastante. Não existe como tu não te frustrar, porque tu tem um desejo de fazer algo e tu não consegue naquela aula. Ou porque a professora não te escolheu, ou porque não foi o momento adequado, ou porque tu não conseguiu. Eu queria dar o saque no vôlei e bateu a sineta, prof. Agora, é uma frustração também. Então, saber lidar com isso é o quê? Numa próxima aula, num próximo momento, eu vou conseguir fazer o que eu deixei de fazer. E não ficar brabo por causa disso, ou brigar com um colega, ou ficar emburrado por causa disso, né? E como eu falei no início, realmente, muitas vezes, na própria aula de educação física, o aluno nem percebe que ele está sendo trabalhado com isso. Mas isso no diário das atividades, ele vai se dando conta, e isso vai se tornando não normal, mas algo que ele consegue tirar de letra, digamos assim, né? E o prazer, nem tudo que a gente vai fazer durante o dia, nós vamos conseguir fazer com prazer. Muitas vezes eu faço coisas que eu não estou com vontade de fazer naquele momento, mas são necessárias. A mesma coisa com os jovens, a mesma coisa com os alunos, né? Então, no momento que eu sei o que eu estou fazendo, o porquê, agora muitas atividades eu vou ter esse prazer, né? Outras não. Muito interessante, porque às vezes, professora Rosane, a gente como pai, como mãe, tem a tendência de não querer que o nosso filho passe por uma frustração. Às vezes a gente quer proteger esse filho para que não tenha esse dissabor, mas é importante, na verdade, que os filhos desde pequeno aprendam a lidar com a frustração para que sejam adultos maduros e capazes de lidar com isso. Eu penso que a frustração é um crescimento. Toda a frustração que eu tiver, eu estou crescendo. É um desafio novo, é algo difícil, muitas vezes, né? Ou às vezes não é tão difícil, a gente imagina que é algo muito difícil e quando vê, olha, consegui fazer. Porque muitas vezes as crianças chegam assim, eu não consigo, eu não vou conseguir fazer. Já tem um não antes de qualquer coisa. Tira esse não, eu vou tentar fazer. Então, frustração é crescimento. Professora Rosane Kefnerice, muito obrigado por esse bate-papo muito interessante. Sobre a saúde, a educação física, especialmente jovens e adolescentes, mas tudo que conversamos aqui tem a ver também com a vida de todos nós adultos. Quem sabe a gente pode continuar essa conversa num outro momento aqui no Castelo Forte, e fica o convite também, né, para aqueles que nos assistem, para que tenhamos uma vida saudável. Não sei se você quer dizer ainda uma última palavra para aqueles que nos assistem, o que seria assim uma dica nessa questão do cuidar do corpo, cultivar um bom hábito. O pastor já falou a palavra que eu iria usar, hábito. Tudo na vida são hábitos, né? O hábito de escovar os dentes, o hábito de tomar banho, o hábito de se alimentar e o hábito da atividade física.
Eu brinco que muitas pessoas às vezes dizem, tá, mas a educação física, a atividade física libera a endorfina. Onde está essa endorfina? Começa a fazer, torna a atividade física um hábito, que tu vai descobrir onde está essa endorfina. Muito bem, muito obrigado, professora Rosane. Viver na cidade é algo que nos desafia, algo que nos alegra, algo que traz também perguntas. A ISLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, está nesse ano de 2014 convidando as pessoas, as suas comunidades, a conversarem sobre vidas em comunhão, especialmente a vida urbana, a vida nas cidades. Sabemos que no Brasil a grande maioria das pessoas hoje vive nas cidades ou ao redor das cidades. Somos pessoas, em sua maioria, de vida urbana. A vida em cidade, ela traz muitas oportunidades, mas ela traz também desafios, problemas, complicações. A ISLB, ela traz como um estímulo, uma motivação para nós, uma palavra de um profeta chamado Jeremias, que em torno de 600 anos antes de Cristo, ele instruiu um grupo de pessoas que foi levado de Israel como escravos para a Babilônia, e lá eles trabalharam para um rei que não era o rei deles, numa cidade estranha, num país estranho. E o que foi que Deus disse através desse profeta Jeremias? Deus disse para eles plantarem, construírem suas casas, casarem os seus filhos, trabalharem em benefício da cidade, em benefício da paz da cidade. Que essas pessoas deveriam se esforçar pela paz da cidade e deveriam orar a Deus, pedindo ajuda de Deus para todos os habitantes desta cidade. O que nós podemos aprender deste ensinamento, desta palavra de Deus naquela época? Podemos compreender que Deus deseja que todos os seus filhos e filhas sejam pessoas comprometidas com o bem
da sua região, da sua cidade, com o bem de todos ao seu redor. Nós vivemos aqui em Lajeado, na região do Vale Taquari, no sul do Brasil, e nós também, no século XXI, somos pessoas convidadas, relembradas, de que cada um é importante, cada um faz diferença na forma como a nossa vida acontece em sociedade, na vida urbana. Ou seja, cada cidadão, cada pessoa deve colaborar, ajudar, cooperar, para que todos nós possamos viver melhor, possamos viver em paz. Já ouvi várias pessoas dizerem: mas que diferença faz a minha vida? Eu sou somente uma pessoa em meio a milhares de outros. Será que as minhas atitudes vão mudar alguma coisa? Querido amigo, amiga, facilmente podemos ter esse pensamento, mas certamente a colaboração, a ajuda, o comprometimento de cada um de nós é fundamental para o bem da vida de todos em nossa cidade, em nosso país. Podemos cair na tentação de achar que não fazemos diferença, mas cada um de nós faz diferença sim. As nossas atitudes, as nossas escolhas vão fazer diferença na formação da vida da sociedade ao nosso redor, a partir da nossa casa, a partir da nossa rua, da nossa vizinhança, a partir do nosso local de trabalho. A nossa vida faz diferença. Cada um de nós deve cooperar para a paz. O nosso jeito de resolver os nossos conflitos, as nossas diferenças, aquelas pequenas coisas no dia a dia, seja no trânsito, seja um problema que surgiu no comércio, na compra, na venda, seja um problema que surgiu na escola dos filhos, como nós resolvemos isto, colabora para termos uma sociedade melhor de se viver, uma sociedade com mais paz. Mas quero encerrar essa breve mensagem, lembrar de que a paz, ela não inicia com a compra, com a organização de algo, mas a paz inicia com algo precioso, que não tem preço, que é a palavra de Jesus Cristo, que disse aos seus discípulos, palavra que vale para nós hoje também. Jesus disse: a minha paz eu vos dou. No mundo, vocês passarão por dificuldades, mas tenham coragem, pois eu venci. Amigo, amiga, Deus nos dá a paz dele. Ele diz: eu estou em paz com vocês. Essa notícia maravilhosa, ela nos impulsiona, nos encoraja e nos leva a sermos pessoas que têm a paz de Deus aqui dentro do coração, mas que trabalham pela paz em todos os ambientes onde nós estamos. Se estamos bem com Deus, podemos cooperar para estarmos bem com todas as pessoas ao nosso redor. Que Deus capacite e também use a cada um de nós para sermos pessoas que se empenham pelo bem da nossa cidade, pelo bem das pessoas, pela promoção do entendimento e da paz aqui entre nós, onde nós moramos. Amém.